everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 1283, very good. Você vai para o umbral porque come carne? Que história é essa? Primeiro, que umbral não é um lugar que vão colocar você, umbral é aqui dentro, é sua consciência. Tem pessoas que estão comendo carne, estão se recriminando, já é umbral, já é o início de umbral. Então a pessoa está lá, consumindo a sua carne. E dentro dela já está havendo uma perturbação consciencial. Ela não consegue conciliar o seu momento evolutivo com o consumo de carne. Então não precisa levar essa pessoa para o umbral. Ela já está no umbral. Se você come carne, mas a sua consciência diz não, faça uma análise então do que está acontecendo. Faça um estudo a respeito do seu momento evolutivo. Será que não é hora de você se abster de carne? De repente, faça um teste, faça uma dieta diferenciada na ausência da carne. Procure conversar com um nutricionista. Procure fazer uma experiência para ver se você vai se adaptar sem o concurso da carne. Procure fazer isso. Agora, você comendo carne e a sua consciência lhe cobrando, você precisa resolver isso, equacionar isso dentro de você. A doutrina espírita, o gênio Allan Kardec, o codificador espírita, nascido em Lyon, no dia 13 de outubro de 1804, ele, por exemplo, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, ele interpela os espíritos na questão 723 e seguintes do Livro dos Espíritos. Ele pergunta aos espíritos a respeito do consumo de carne. Quer saber a resposta? Dê uma estudada. 723, você vai se surpreender. Então, se você come carne ainda, você não vai ser levado para o umbral por causa disso. Você não está cometendo nenhum crime por causa disso, a não ser aquele que a sua consciência elabora. Agora, se a sua consciência diz é um crime que você vem fazendo, aí você precisa se ausentar da carne, então. Você não pode ficar nesse duelo, nesse gládio, nesse embate. Isso vai lhe fazer mal, lhe desgastar, vai lhe trazer prejuízos de ordem psíquica, espiritual, emocional. Então é necessário fazer uma análise do seu momento evolutivo. Entender que talvez o seu momento evolutivo não é condizente com o consumo de carne, ponto final. Agora, se você come carne e está tudo resolvido para você, não vai ter problema nenhum. Chico Xavier comia carne, por exemplo. Ele gostava da carne. Divaldo Pereira Franco também come carne. Ele gosta de carne. E eles são médiuns fabulosos. O fato de você comer carne ou não vai lhe desabonar, espiritualmente falando. O que vai desabonar você é o mau caráter, é o adultério, é a maledicência, é a preguiça, é a indisciplina, são os vícios, o cigarro, a maconha, a bebida. Analisando de maneira holística, quando o animal, eu, por exemplo, eu não como carne vermelha, já tem muito tempo que eu não como carne vermelha. Então o que acontece? Quando o animal ele vai para o matadouro, quando ele chega lá no matadouro, o que acontece? Ele passa por uma perturbação, claro. Ele pressente que vai ser morto. Porque a maneira, veja bem, isso é meu mundo, só estou contando para vocês o que se passa no meu mundo. Eu tenho dó da maneira como eles são tratados, é uma indústria, a indústria da morte, a engorda, a maneira como eles são levados para o abate. Quando eu não estou
influenciando você. Quando eu tenho dó de ver eles, os animais sofrendo tanto, para quê? Para satisfazer os meus apetites gastronômicos. A minha realidade gastronômica será, claro, repleta de repastos, de vísceras assadas, cozidas, temperadas, os condimentos mais venenosos possíveis e inimagináveis. Então, eu tenho dó de vê-los passar por esse tormento, esse sofrimento que nós sabemos que é. Tem um amigo meu que certa vez falou, ele tem um pai que tinha um pequeno frigorífico, um pequeno matadouro, ele não me revelou como esses animais são mortos. Eu não vou falar aqui, claro, porque isso é horrível, horrível. Quando ainda o matadouro com nomes mais sofisticados são modernos, a morte é um pouco mais, digamos, mais imperceptível. Mesmo assim, o desespero é total. Agora, naqueles onde se dá o abatimento de forma mais rudimentar, o sofrimento aqui é intraduzível. Então eu não como carne por causa disso. E além do que, metapsiquicamente falando, além do que, o que acontece? Quando o animal morre naquele pânico, ele acaba impregnando a carne de uma energia deletéria. Se você ler, por exemplo, Ramatiz, eu já li todos os livros do Ramatiz, todos. Tem um livro, através do médium Hercílio Maes. Eu li os livros de Ramatiz com Hercílio Maes. Então, tem um livro do Ramatiz chamado Fisiologia da Alma. Você vai entender isso daí. Agora, o Espiritismo, repito, questão 723, entende que se você está na carne, você pode se alimentar da carne, desde que haja um equilíbrio, nada abusivo. Você não pode fazer nada abusivo. Então o que acontece? Essa perturbação acaba se impregnando na carne. Acaba impregnando a carne. A perturbação dos animais acaba impregnando a carne. Aí quando você come, você pode captar essa vibração. Bom, muito bem. Acontece que há uma refutação. Vou ser um detrator agora. Eu vou ser um detrator dessa questão aí. Quando o alimento chega na sua casa, porque você é uma pessoa honesta, quando o alimento chega na sua casa, você purifica o alimento. Você purifica o alimento que entra na sua casa. Se você tem virtudes, se você tem retidão nas suas coisas, se você é honesto, se você tem ética, independente de você ser espírita, budista, católico, shintoísta, confucionista, ateu, agnóstico, niilista, não interessa o quê. Se você é uma pessoa boa, você purifica o alimento que está em sua casa. Você purifica. Por mais que a carne tenha chegado cheio de energias deletérias, você purifica a carne. Agora, se você tem uma conduta leviana, uma conduta patrocinada pelo desequilíbrio, você pode ser vegetariano, vegano, pode viver de frutas, só de legumes, só de água, só de sol, não interessa o quê. Quando o alimento entrar na sua casa, vai estar contaminado porque você, interiormente, está desajustado. Agora, se você não quer comer carne, se está havendo um duelo dentro de você, elimine isso. Procure eliminar isso. As razões que eu não como carne são muitas. A principal, não gosto de ver os irmãos sofrendo. Os irmãos nossos, os animais. Além do que, eu particularmente, eu não gosto do gosto da carne. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto. É forte para mim, me incomoda. É repulsivo, mas isso é natural. Não é porque eu quero ser assim. Eu não consigo, é minha natureza. Eu não consigo me ajustar à carne. Às vezes eu como carne branca. Peixe quase todos os dias. É CADEF? CADEF é sucesso? Nós não encerramos esse assunto, não. Podemos voltar em futuros CADEFs com esse tema, com esse assunto. Leia o gênio Allan Kardec. Você não vai se arrepender, eu garanto. Junte-se no nosso canal, man. Aqui a família é grande. Aqui é força. Aqui é sucesso. Aqui você não vai ficar sozinho. E também se inscreva ao Universo Espírita. Vou deixar o link aqui.
Amen, amen. Não esquece de dar um tapa maroto no like. Pá, very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado. Very good.